Bom dia para ele agora. Paulo César, bem-vindo. Obrigado, bom dia para você, Marta, e para você que está com a gente aqui também. Vamos falar de uma decisão que movimentou o cenário político, né? No dia de ontem, o presidente Lula desvendou o que parecia ser um mistério nos últimos 30 dias, mas demora foi estratégica e aí Lula aproveitou o feriado, Dia da Consciência Negra, para confirmar o nome de Jorge Messias para a vaga no STF, tanto que se pediu, né, de preferência um candidato, enfim, alguém que fosse negro nessa vaga, né? Foi bem no Dia da Consciência Negra. Aliás, havia nessa lista mulheres negras, havia um grupo de candidatos muito fortes, muito preparados, isso não descredenciando Jorge Messias. Mas nós trouxemos algumas vezes aqui, vai sair essa semana, vai sair até sexta, na outra semana, mas de fato o Lula preferiu segurar o máximo que pôde, Marta, por uma estratégia política, por uma estratégia de gestão, já que há uma resistência muito grande na definição do nome que vai ao STF. Por fim, acabou essa angústia de muitas pessoas de quem seria o indicado, principalmente lá no Congresso Nacional. Aliás, é lá que está o problema. Lula esteve entre a lealdade e a decisão política. Não deveria ser assim uma decisão importante de um presidente da República, mas é. Em tempos de salve-se quem puder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segurou ao máximo a indicação para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Uma lista grande foi cogitada, mas existiam alguns preferidos. Entre eles, claro que Rodrigo Pacheco era um dos principais nomes que apareciam nessa lista tão completa. No entanto, o presidente Lula preferiu manter o nome de Rodrigo Pacheco para que fosse, então, o candidato dele ao governo de Minas Gerais, pelo PSD. No entanto, havia também uma aderência, tanto no Senado quanto no STF, ao nome de Rodrigo Pacheco. Naturalmente, existia também a necessidade de se rediscutir grandes possibilidades de resistência lá no Senado em relação ao nome de Jorge Messias. Mas aí, Lula preferiu então dar o ultimato e decidiu pelo nome de Jorge Messias por conta exatamente da lealdade. Jorge Messias esteve próximo à presidente Dilma Rousseff lá no período do governo dela. Ele foi também um dos mais leais a ela. Afinal, participou daquele episódio da possível nomeação de Lula para supostamente evitar uma prisão enquanto havia a Operação Lava Jato. O Jorge Messias também chega aos 45 anos como indicado do presidente Lula com um desafio: garantir a sua aprovação no Senado, tanto na CCJ quanto no plenário em sabatinas que serão realizadas. Mas a indicação do nome dele nesta quinta-feira gerou muitas discussões. 2 ministros do STF se manifestaram. Um deles foi Gilmar Mendes, que disse que o nome está credenciado para acompanhar ou ocupar o espaço. Ele parabenizou a indicação e disse que à frente da Advocacia Geral da União, Jorge Messias demonstrou notável espírito público, pautando sempre pelo diálogo institucional com o tribunal e pela firme defesa. Outro ministro que também se manifestou foi André Mendonça. Inclusive, Mendonça é indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de parabenizar Jorge Messias pela indicação, disse que trata-se de um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Diante disso, a gente vê que também há necessidade de convencer os senadores. O líder na Câmara do PL, Sóstenes Cavalcantes, lamentou e disse que serão 35 anos de um petista lá no STF, caso seja aprovado o nome dele, descredenciando todo o conhecimento e formação jurídica de Messias. Aqui em Santa Catarina também repercutiu. O senador Jorge Seife, do PL, que ainda não ouviu a sabatina e não participou da sabatina, já disse que vai votar o contrário. Ou seja, a gente percebe que a discussão nem é tão técnica assim. Está sendo mais política essa decisão. E se acontecer uma rejeição, a gente vai ter um episódio, Marta, que nunca foi registrado no Brasil. A recusa de um ministro do STF, indicado por um presidente da República, e, infelizmente, não é por falta de competência, é por aspectos políticos, o que atrasa cada vez mais o Brasil. Vamos aguardar os desdobramentos, portanto, no Senado. Obrigada, viu, Paulo César? A gente te espera ainda hoje? Com certeza. Tá bom, até já.
Até logo. Já estamos de volta com Paulo César. Bem-vindo novamente, PC. Obrigado, Marta. Bom, vamos falar de uma notícia muito importante para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos decidiu recuar das taxas aplicadas aos nossos produtos e retirou os 40%. Isso serve, gente, isso caiu, respingou, para mais uma gama enorme, né? Mais de 200 produtos. Entre eles, o café e a carne, né, PC? E isso, naturalmente, né, Marta, reflete em Santa Catarina, que é um grande exportador de carne. E isso também reflete para a economia do Brasil numa véspera de Natal, de fim de ano, onde há apreensão. O setor econômico estava apreensivo com tudo isso. É uma conquista para o Brasil, mas nem tudo são flores, viu? A gente tem que observar todo esse movimento de Donald Trump. Aliás, o movimento de Donald Trump em retirar os 40% de impostos extras aplicados aos produtos brasileiros pode ser interpretado de diversas formas. Para os brasileiros, começa um momento até que podemos dizer de alívio, em especial na economia. São 212 itens beneficiados com a assinatura do decreto presidencial norte-americano. Ontem, por sinal, o presidente Lula comemorou a decisão em seu pronunciamento durante o Salão de Automóveis. Vamos acompanhar. Hoje eu estou feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Ninguém precisa ser comunicado à meia-noite que o presidente vai fazer um decreto. É melhor comunicar meio-dia. Pois é. O documento oficial dos Estados Unidos é retroativo ao período em que Lula e Trump começaram as tratativas sobre as taxações. Claro que o primeiro contato foi na conferência da ONU, depois os dois líderes políticos se reuniram lá na Malásia, conversaram nesse período por telefone. E diferente do que Trump fez com outros líderes mundiais em tentar expô-los publicamente, com Lula o tratamento foi até republicano, viu? A conquista da retirada do tarifaço é importante. Mais importante também é entender o que o tarifaço de Trump vinha causando, inclusive problemas para ele no campo político lá nos Estados Unidos. Primeiro, a pressão popular por conta da alta dos preços. Depois, a derrota no Senado norte-americano, que votou pela derrubada do tarifaço aplicado ao Brasil. Teve ainda a perda nas eleições de Nova York. Ou seja, Trump, para bobo, não serve. E, inteligentemente, Lula, que acompanhou todo esse desenrolar, segurou até que pôde convencer o governo dos Estados Unidos que o único que poderia ganhar com tudo isso são os próprios Estados Unidos, diante do superávit econômico. Ou seja, os Estados Unidos vendem muito mais para o Brasil do que o Brasil envia para lá. Mas claro que qualquer sopa, quando não é você que fez, causa dissabor em muita gente. E tem alguns que preferem jogar areia no prato alheio. Mas agora é um momento de cautela e de comemoração. Muito bem. A gente vai ver ainda como isso vai repercutir em outros setores, né? O setor moveleiro, que foi bastante prejudicado também aqui em Santa Catarina. Tomara, né, esse clima de otimismo seja uma abertura de portas, né, para esse novo momento aí, que outros produtos também sejam contemplados. Diálogo, Marta. Diálogo é o mais importante. Agora o governo brasileiro vai buscar exatamente esses outros setores que ainda não foram beneficiados pelo governo norte-americano. A esperança, como eu sempre digo, é a última que morre. PC, obrigada. Te esperamos na segunda-feira, é isso? Bom fim de semana para você e para todos que estão conosco até agora. Aproveite seu fim de semana. Até lá.